Você sabe me dizer o que é aleatório para você? Sei lá, algo do tipo os rolês do Ronaldinho Gaúcho. Os rolês do Ronaldinho Gaúcho. Parece bem aleatório. E o que seria uma variável aleatória? Você não sabe? Então vem aqui e vamos aprender com a gente. Primeiramente, sejam muito bem-vindos. Vocês estão no canal Educacional THM, direto do estúdio da banda. No backstage nós temos o querido Vinícius Castanho, eu sou o Thiago Marum e antes de começar a nossa aula de hoje eu queria pedir para vocês não se esquecerem de dar o like, de compartilhar, de divulgar nas mídias sociais esse conteúdo gratuito e acessível que a gente está fornecendo para disseminação do conhecimento, é claro, e mesmo que você seja torcedor, por exemplo, do CSA, não deixar de acompanhar as nossas aulas, tá bom? Muito obrigado aí pelo apoio de sempre. Muito bem, então vamos voltar ao que a gente vinha conversando. A gente definiu lá no começo o que era probabilidade, o que eram experimentos probabilísticos, a gente começou a ver propriedades de probabilidade, representação de espaço amostral no diagrama de Venn, a gente falou de probabilidades condicionais e de teorema de Bayes. E tudo isso foi ainda embarcado no último vídeo, né, no anterior a esse, com dois exercícios envolvendo aí partes bem práticas, com exercícios de doenças, né, tanto a do carrapato, transmitidas por carrapato, quanto HIV. Legal, e hoje a gente vai começar a falar sobre variáveis aleatórias, que vão dominar todo o nosso curso daqui para frente. Você não vai conseguir passar dessa parte aqui sem entender o que é uma variável aleatória. Ou, se você conseguir passar, porque é só clicar, acho que no vídeo seguinte, talvez você não vai conseguir entender e ter o desempenho que a gente espera, tá bom? Então, vamos começar explicando esses conceitos, já começando com uma definição mais séria. Onde que estaria o meu caderninho de definições? Você tem ele por aí? Tá meio... Hoje o dia tá meio... Opa, obrigado. Calma que ele tá... Musiquinha de elevador. Tá, muito bem. Nosso caderninho de definições. Deixa eu ver aqui. Uma função, vamos ver aqui, variável aleatória, certo? Variável aleatória, uma função que associa a cada ponto do espaço amostral um valor real. Tá bom, uma função, tá complicado, né? Uma função, caralho, uma função que associa a cada ponto do espaço amostral, eu sei o que é espaço amostral, um número real. É uma variável aleatória. Tá bom, vamos deixar essa definição no caderninho aqui mais sossegado por enquanto e vamos tentar entender então. Variável aleatória é uma função. Rapaz, é difícil pensar assim. Vamos pegar o nosso exemplo então, que a gente tem pontos amostrais que a gente já tratou, que é o resultado no lançamento de uma moeda, que a gente tinha dois eventos, o cara e o coroa. Vamos colocar lá na nossa lousa, deixa eu piscar para lá, vamos colocar os resultados disso. A gente chegou a fazer isso numa das nossas primeiras aulas. Então, se você ainda não está acostumado com notação ou algum desses temas que eu comentei no começo aqui do vídeo, volta lá para se inteirar, certo? Então, nesse espaço amostral nosso do lançamento desse experimento, né, que é o lançamento de uma moeda, a gente teria cara denominada com a letra C e coroa com a letra K. K de coroa, muito bem. E a gente teria a seguinte possibilidade, né? No lançamento de uma moeda, a gente teria o espaço amostral dado por cara ou coroa. Vamos usar então o exemplo seguinte, que a gente fez o lançamento de duas moedas. Ou o lançamento consecutivo da mesma, já que eu não tenho duas moedas aqui agora. Então a gente chegou a fazer juntos também, que a gente teve cara a cara. Então pode ser que o primeiro lançamento deu uma cara, o segundo também. O primeiro deu uma cara e depois uma coroa e uma cara, e uma coroa e uma coroa. Eu lembro que eu até pedi para vocês fazerem o desafio com 4 lançamentos consecutivos de uma moeda. O Vinícius tem aqui o gabarito, certo? Certo, eu fiz. Mas ele não vai mostrar para vocês até que vocês se manifestem. Então, deixe aí nos comentários esse desempenho que eu sei que vocês claramente fizeram, porque o vídeo foi lá na segunda aula. Quem não teria feito um exercício que a gente pediu na segunda aula, sendo que a gente está já tão avançado, não é mesmo?
Mas, enfim, cobranças à parte, a gente tem esse espaço amostral, o lançamento de duas moedas, e agora vamos denominar o que é uma variável aleatória para esse problema. Já começando, a gente vai tratar isso várias vezes, a anotação vai ser muito importante, mas se você tivesse que dar um nome para uma coisa que você não conhece, uma incógnita, qual letra que você daria, qual o nome de uma variável que é uma incógnita para você? Qualquer letra? Qualquer letra. Um X? Um X, muito bem. Pensei que ele ia falar um W e ia acabar com a... Muito bem. X é algo que a gente não conhece, é uma variável que para nós é aleatória. Proveniente de um experimento probabilístico, ou seja, eu não consigo prever com exatidão o resultado desse experimento. Então, x é uma variável aleatória, e aí eu vou explicar o que ela é para vocês. E por isso eu vou pôr aqui 3 barrinhas, só com a anotação mais simples mesmo, não mostrem para nenhum matemático mais formal, mas que seria o número de caras resultante do lançamento de duas moedas. Vamos definir então x como o número de caras que podem surgir no lançamento dessas duas moedas. E aí, bom, vamos ver ponto a ponto do espaço amostral para entender qual seria o valor, né? Se eu pegar de novo aqui a nossa definição mais séria, a gente veria que é uma função que associa a cada ponto do espaço amostral um número real. Então, ponto do espaço amostral, número 1, cara a cara. Qual que é o número nesse caso que seria associado? Se x é o número de caras, para esse caso aqui que a gente tem duas caras, a gente teria o xão, que é essa variável, assumindo o valor 2. Muito bem. Se a gente tivesse o segundo ponto amostral, então eu acho que eu vou até pôr aqui em azul. Ó. Aqui o x vale 2. Aqui com uma cara e uma coroa, o número de caras é 1. No outro, quando você tem coroa primeiro e depois cara, também continua tendo uma cara só, ou 0. Então a gente percebe que o x, ele está contido, né? Ele está contido nesse conjunto aqui de possibilidades que é 0, 1 ou 2. Perceba que para cada ponto do espaço amostral, que a gente definiu o espaço amostral lá na primeira e na segunda aula, a gente tem agora um número que representa ele, como 0, 1 ou 2. Isso porque a nossa função, chamada variável aleatória, ela é o número de caras. Então, você pegou um ponto, falou, olha, o número de caras era 0, era 1 ou era 2. Muito bem, e agora a gente pode até descobrir probabilidades a partir disso. Então, qual seria a probabilidade de eu não obter nenhuma cara? Ou seja, de não... Dentro desse sorteio, que a gente tinha 4 possibilidades aqui, que eu estou marcando para vocês, a gente não obter cara seria, na verdade, só esse caso em que você tem coroa. Faz sentido? Faz sentido. Então você falaria que é uma vez a cada 4 possibilidades, número de casos favoráveis sobre possíveis. 1 a cada 4 é a chance de não ter cara. Só que agora, em vez de perguntar qual a chance de ser coroa ou não ter cara, a gente tem uma função. E a gente pode explicar isso com números. Então, não ter cara vai ser traduzido como xão ser igual a 0. Porque xão é o número de caras. Então, não ter cara é xão ser igual a 0. Por que parece que eu estou complicando, não parece? Por enquanto, sim. E por que parece que está complicando? Porque essa anotação está um pouco confusa. Anotação. Pode ser que para esse problema fosse mais fácil descobrir coroa, olhar 1 a cada 4 e acabou. Agora, você que fez ali o nosso exercício magnífico de 4 resultados de uma moeda, se eu te perguntasse qual a chance de obter duas caras, você acha que seria fácil como esse aqui? Ia ser no mínimo trabalhoso. No mínimo trabalhoso. Por isso que a gente está transformando resultados que a gente antes usava com álgebra de probabilidades, e joga lá para cá, soma, subtrai, para funções, para o campo de partes mais matemáticas do desenvolvimento de teoria de probabilidade. Isso daqui vai nos ajudar muito mais para frente. Eu peço para vocês a confiança de acreditar que daqui a pouco isso aí vai melhorar. Falando em confiança, podia ser a camisa do Confiança também, né? Podia. Confiança podia. Mas tudo bem, CRB também tá bom.
Legal, então a gente fez a probabilidade do x ser igual a zero, e para a completude dos alfarrabos, como diria meu querido professor Guilherme Franzini, para a completude dos alfarrabos, a gente pode fazer aqui o caso em que o x vale 1 e o x vale 2. Para o caso em que o x vale 1, isso significa o número de caras é 1. Então, qual a probabilidade de ter uma cara? É a de você ter o primeiro lançamento com cara e, na verdade, ou o segundo lançamento com cara. Você tem dois casos possíveis, dois casos favoráveis, perdão, sobre 4 possíveis. A chance é 1 sobre 2, que seria 0,5. Então, a primeira de x ser igual a 0, não ter cara era 0,25. A segunda era 0,5. E a terceira você pode fazer por complementar. Já que o seu x só recebe 0, 1 ou 2, é claro que a chance de ser 0 mais a de ser 1 mais a de ser 2 tem que ser 100%. Seu espaço amostral. Faz sentido? Faz sentido. Então, a gente poderia só por usar essa propriedade de complementaridade, a gente colocar 0,25 aqui. Ou você pode olhar realmente que para ter duas caras só corre naquele primeiro ponto do espaço amostral que a gente fez, que é o cara a cara. E aí seria 1 a cada 4, que daria os mesmos 0,25, claro. Muito bem, então a gente acabou vendo que variável aleatória é essa função que pega cada ponto e transforma num número. Daqui para frente, dificilmente você vai ter problemas, principalmente os mais avançados com modelagem, em que você vai ter de fato espaço amostral e vai ficar transformando na mão igual a gente fez. O mais comum é você já receber os resultados na forma de variável aleatória, na forma de função. Isso é com o x explicando alguma coisa. Eu vou introduzir a notação e a gente vai trabalhando ela no decorrer aqui do curso. E que a gente vai usar da seguinte maneira: x maiúsculo é o que a variável aleatória é, nesse caso o número de caras. O valor numérico que ela pode assumir a gente vai denotar pela letra minúscula. Ficou claro? Claríssimo. Então, o valor que x pode assumir vai ser um xzinho. Eu vou colocar numa tabela aqui pra gente deixar isso mais claro. Então, x é o número de caras, mas ele assume um valorzinho. Só que eu quero colocar aqui uma coluna que tenha 0, 1 ou 2. Então eu não posso pôr x, eu tenho que colocar x sendo igual a um valorzinho. Então sempre que você vir, né, no seu ou na sua apostila que está lá no nosso site thmestatistica.com, ou no seu livro, na sua referência aí do seu curso, quando você tiver uma letra minúscula, quer dizer que é o número que a variável aleatória pode assumir. A letra minúscula está denotando um número, então vai ser algo que você vai trabalhar dentro de uma função, dentro de um somatório, dentro de uma integral. A letra maiúscula tem essa notação, essa ideia de que é o que a variável é, ou seja, o número de caras. Eu costumo dizer de uma maneira simplificada que o maiúsculo seria uma frase e o minúsculo um número. Eu acho que assim pode ser um pouco mais claro para quem está vendo isso na primeira vez, e é claro que pode se confundir, é normal, até acostumar com a notação, os próximos exercícios vão ajudando nisso, tá? Então, vamos colocar aqui agora, vamos transformar essa tabela em pontos amostrais. A gente já tem, olha, x igual a x, os pontos amostrais em que o x é 0 vai ser coroa, coroa. Aí os pontos amostrais em que o x é igual a 1 vai ser cara, coroa e coroa, cara. E igual a 2, né, o x valendo um valor de 2 vai ser cara, cara. Agora, a gente pode estender isso para as nossas probabilidades. E aí, essa notação vai vir bastante daqui para frente. Probabilidade de x ser igual a x. Eu estou pondo do mesmo tamanho, mas é porque maiúscula é um símbolo e minúscula é outra, tá? Mas vamos só para ficar bem didático mesmo, colocar o x bem pequeno aqui. X minúsculo e o x maiúsculo. Um é maior e outro é menor. Então, dentro dessa tabela que a gente estava criando, a gente viu que para o x valer 0 a chance é 1/4. Aqui no meio é 1 sobre 2. E lá, valendo 2, é 1 sobre 4. Vamos colocar em números para ficar mais fácil. 0,25, 0,50 e 0,25. Muito bem, montamos
uma tabela que associa valores numéricos às suas probabilidades. Então, variável aleatória é essa função que transformou os pontos em valores e, portanto, deixamos de trabalhar com pontos amostrais e passamos a trabalhar com valores. Então, variável aleatória, no nosso caso, é um número de caras e assume os valores 0, 1 e 2. A aula de hoje está ok. Agora, esse último tópico que está bem aqui em cima, ai meu Deus, aqui, bem aqui, ele está dando a probabilidade da variável aleatória assumir os valores, né? Qual que é a chance da variável ser 0, da variável ser 1 ou da variável ser 2? E a gente está vendo que a chance de ser 0 é 1/4, 0,25, a chance de ser 1 é 0,50, a chance de ser 2 é 0,25. Se eu colocasse isso num eixo assim, ó, x, eu colocaria então x minúsculo, porque são valores que ela pode assumir. Eu colocaria, por exemplo, aqui o valor de 0, 1 e 2 numa escala. E eu colocaria aqui, ó, 0,25, vamos colocar nesse tamanho. 0,25. O 0,50 seria o dobro desse, então deixa eu duplicar aqui. 0,50 e 0,25 aqui no final também. Você vê que a gente tem um pódio com 2 segundos lugares, né? O primeiro está lá em cima e os dois estão no 0,25. A gente está vendo como a probabilidade desses eventos ocorrerem e, portanto, dessa variável aleatória assumir valores numéricos, assumir esses valores, está distribuída. A gente está vendo como a variável, como as probabilidades estão distribuídas. E aí não tem um nome mais adequado para isso do que distribuição de probabilidade. Nesse caso aqui, a gente está tratando com uma variável que assume valores pontuais, que são discretos e, portanto, finitos. Então, a gente tem 0, 1, 2, a gente tem valores finitos. Nesse caso, vai do 0 ao 2, mas são enumeráveis contáveis, vamos colocar dessa forma. E a gente vai explicar isso com mais calma nos tipos de variáveis aleatórias que vão vir principalmente na próxima aula e com os exemplos. Mas aqui a gente vai determinar essa tabela como distribuição de probabilidade de uma variável aleatória desse tipo, que é uma variável discreta. Então, se eu pudesse resumir o que você está vendo na aula de hoje, deixa eu voltar aqui. A gente está vendo o que é uma variável aleatória e a distribuição de probabilidade de uma variável aleatória que a gente está chamando de discreta. Tá bom? No próximo episódio dessa série do curso nosso, a gente vai tratar dos tipos de variáveis aleatórias e vai aprender uma outra propriedade, uma outra função muito importante que vai chamar a função acumulada. E aí, dali para frente, a gente vai começar a tratar os problemas com variáveis aleatórias e também, sempre que possível, vocês vão perceber que tudo que a gente já obteve de conhecimento de álgebra de eventos e probabilidades condicionais vai sendo inserido naturalmente nos problemas. A gente vai ter que encarar variáveis nesse pacote todo de probabilidades condicionais e tudo. É sempre um grande acúmulo de informações e é por isso que, se você tem alguma dúvida, desde o começo até aqui, em alguma parte do curso, em algum dos conceitos que eu falei, deixa nos comentários, tenta fazer os exercícios. Lá no nosso site a gente tem tanto a apostila já explicada com exercícios resolvidos, mas menos exercícios que na lista específica, mas assim, teoria e exercícios e uma lista só de exercícios de cada um dos tópicos. Então não saia desse vídeo, não avance o curso com dúvidas. Então foi um prazer estar com vocês. Vinícius, quer complementar alguma coisa? Tá tudo bem? Tudo certo. Então tá bom. Pessoal, foi um prazer estar com vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Valeu!